Imagine o céu azul, limpo e vazio. Você olha fixamente para o horizonte, mas não vê nada. O radar à sua frente mostra apenas estática. E, em menos de um segundo, sem qualquer aviso sonoro, o mundo ao seu redor explode. O que te atingiu não foi um míssil vindo do nada. Foi algo que estava lá o tempo todo, mas que seu cérebro foi programado para não enxergar. O mistério de 300 milhões de dólares. O Pentágono acaba de quebrar um silêncio de décadas. O que você está prestes a ver não é um conceito de ficção científica ou um boato de entusiastas da Área 51. Estamos falando dos 44 Manta, uma anomalia de 300 milhões de dólares que foi projetada pela Lockheed Martin para ser o predador definitivo dos céus. Mas aqui está a pergunta que nenhum general quer responder abertamente. Por que um projeto considerado cancelado nos anos 90 reapareceu agora com tecnologias que, teoricamente, nem deveriam existir? Dizem que o Manta não é apenas invisível ao radar. Ele possui uma tecnologia de camuflagem chamada Parallax, um revestimento que permite que ele desapareça diante dos seus olhos, fundindo-se com o próprio espaço. Mas a verdadeira revelação não é apenas como ele se esconde, é o que ele carrega e por que a escolha de seu armamento desafia toda a lógica da guerra aérea moderna. Neste vídeo, vamos mergulhar nos arquivos que foram recentemente desclassificados. Vamos entender como um avião sem cauda capaz de atingir velocidades hipersônicas em segundos se tornou o segredo mais bem guardado da aviação americana. Mas cuidado, a cada camada que removemos dessa história, uma verdade mais inquietante aparece. Os 44 Manta não foi criado para vencer uma guerra atual. Ele foi criado para uma ameaça que o público ainda não sabe que existe. Prepare-se. O que você achava que sabia sobre tecnologia stealth está prestes a ser pulverizado. Para entender o peso do que o X-44 Manta representa, precisamos voltar para a década de 90. Naquela época, o mundo acreditava que o ápice da engenharia era o F-22 Raptor. Mas, nos corredores fechados da Lockheed Martin, os engenheiros da divisão Skunk Works, a mesma que criou o Blackbird SR-71, estavam sussurrando sobre algo muito mais radical. Eles não queriam apenas um caça melhor. Eles queriam eliminar o que consideravam o calcanhar de Aquiles de qualquer aeronave, o empenagem, a anomalia aerodinâmica. Observe qualquer avião comercial ou de caça. Todos possuem caudas verticais e horizontais para estabilidade. O projeto Manta, acrônimo para Multi-Axis No-Tail Aircraft, decidiu que isso era lixo tecnológico. Ao remover a cauda, eles não estavam apenas buscando estética. Eles estavam removendo a maior assinatura de radar que um avião pode ter. Mas como você controla uma máquina que, pelas leis da física tradicional, não deveria conseguir voar em linha reta? É aqui que o mistério começa a ganhar camadas. O Pentágono investiu centenas de milhões de dólares em um sistema de empuxo vetorial tão avançado que permitia ao Manta fazer manobras que quebrariam a coluna de qualquer piloto humano, ou desaparecimento conveniente. E então, no auge do desenvolvimento, o silêncio. De repente, o orçamento sumiu. Os registros oficiais diziam que o projeto era apenas um estudo de design e que nunca veria a luz do dia. Por quase 20 anos, os 44 foi tratado como um mito, um desenho esquecido em uma gaveta de Washington. Mas pense comigo, o exército dos Estados Unidos gastaria 300 milhões de dólares em valores da época apenas para testar um conceito de avião sem cauda e depois simplesmente jogá-lo no lixo? A realidade, como mostram os vazamentos recentes, é muito mais sombria. Enquanto o público focava nos drones e nos novos caças de quinta geração, o Manta estava sendo aperfeiçoado no que os militares chamam de orçamento negro. Ele não estava morto, ele estava evoluindo. Ele estava sendo preparado para operar em altitudes de até 68.900 pés, uma zona onde o ar é tão rarefeito que quase nenhum interceptor consegue alcançar. A conexão com o cotidiano. Você já sentiu aquela sensação estranha de ver algo no canto do olho e quando vira a cabeça, não há nada lá? Pilotos de testes em Nevada relataram fenômenos exatamente assim durante anos. Luzes que se movem de forma não linear, rastros de calor que desaparecem instantaneamente. A tecnologia que permitiu que os 44 Manta operassem nas sombras não é apenas uma melhoria do que temos hoje, é uma ruptura total. E a maior prova disso veio com a revelação do revestimento Parallax. Mas antes de falarmos sobre como esse avião consegue se tornar invisível até para o olho humano, sim, você ouviu bem, invisível a olho nu. Precisamos entender o que aconteceu quando o Pentágono percebeu que essa máquina era rápida demais para ser controlada por radares convencionais. Eles não criaram apenas um avião. Eles criaram um fantasma que viaja a 1.740 milhas por hora. E se eu te dissesse que a maior arma do Manta não é o que ele dispara, mas o que ele faz com a percepção de quem tenta olhá-lo? Imagine que você é um operador de radar de última geração, defendendo uma zona de exclusão aérea. Você tem os melhores equipamentos do mundo. De repente, um ponto aparece.
Um segundo depois ele some. Você calibra os sensores, mas o sinal é errático, como se o próprio espaço estivesse se dobrando. Quando você finalmente percebe o que está acontecendo, o alvo já passou por você a 1.740 milhas por hora. O Is-44 Manta não é apenas rápido. Ele é uma quebra na realidade do combate moderno. O pesadelo da defesa aérea. Para um sistema de defesa aérea, a velocidade é um problema, mas a invisibilidade é a sentença de morte. O Manta opera em uma altitude de 68.900 pés. Para você ter uma ideia, isso é quase o dobro da altitude de um voo comercial comum. Lá em cima, o céu começa a escurecer para o azul profundo, quase tocando o espaço. Nessa altura, o Is-44 não está apenas voando, ele está caçando. A maioria dos mísseis terra-ar nem sequer consegue manobrar com eficiência nessa pressão atmosférica. Mas o Manta? Ele se move como se estivesse em um videogame. Os dados desclassificados revelam que ele consegue atingir a velocidade de Mach 1 em questão de segundos. Isso não é apenas aceleração, é uma força G que esmagaria um caça comum. Consequências reais. O fim da soberania. Agora, pare e pense nas implicações disso. Se um país possui uma frota de aeronaves que podem cruzar fronteiras nacionais sem serem detectadas, a ideia de fronteira deixa de existir. O Pentágono não gastou 300 milhões de dólares para fazer um avião de exibição. Eles criaram uma ferramenta de dominação absoluta. E se você acha que o radar é o único problema, é aqui que as coisas ficam realmente assustadoras. Existe um termo no meio militar chamado invisibilidade visual. Por décadas, isso foi considerado o santo graal e o maior mito da engenharia. Até o surgimento do código Parallax. O efeito Parallax e a psicose do combate. Imagine um piloto inimigo tentando engajar os 44 em um combate visual próximo, o famoso dogfight. Ele olha para fora da cabine e onde deveria estar um avião de metal de 20 metros de comprimento, ele vê o céu. Ele vê as nuvens atrás do avião. Ele vê o sol refletindo em um vazio aparente. Isso não é mágica. É ciência de ponta levada ao extremo. O revestimento Parallax funciona como uma malha de câmeras e displays ultra sofisticados que capturam a imagem de cima e a projetam embaixo, e vice-versa. O avião se torna um camaleão digital. O impacto psicológico disso em um campo de batalha é devastador. Como você luta contra algo que você não consegue ver, nem no radar, nem com seus próprios olhos? Os relatos de pilotos que participaram de simulações secretas contra o Manta são perturbadores. Eles descrevem a sensação de serem observados por um fantasma. Eles sentem a turbulência de algo passando por eles, ouvem o estrondo sônico, mas o céu permanece vazio. O armamento invisível. Mas o verdadeiro terror não é apenas não ver o Manta. É o fato de que, quando ele decide aparecer, já é tarde demais. O arsenal dessa máquina inclui mísseis hipersônicos que viajam a 2.850 milhas por hora. Esses projéteis têm uma precisão de até 16 pés. O que isso significa na prática? Significa que o X-44 pode eliminar um alvo específico dentro de um prédio fortificado a quilômetros de distância e desaparecer antes mesmo que o som da explosão chegue aos ouvidos das testemunhas. Estamos falando de uma arma que torna qualquer sistema de defesa atual obsoleto. E isso nos leva a uma questão que o Pentágono tem tentado esconder. Se o Manta é tão poderoso, por que ele foi mantido nas sombras por tanto tempo? O que eles descobriram durante os voos de teste que os fez ter medo da própria criação? Dizem que o X-44 carrega algo que vai além de mísseis. Algo que mexe com a própria infraestrutura eletrônica de uma nação inteira. Prepare-se, porque agora as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar de uma forma que você não vai gostar de ouvir. Você já entendeu que o X-44 Manta é rápido, invisível e letal, mas nada disso justifica o nível de sigilo que o Pentágono manteve por décadas. Aviões de caça são feitos para serem exibidos como demonstração de poder. O F-35 foi anunciado aos 4 ventos. O B-20 e um Raider teve cerimônia de revelação. Então por que o Manta foi tratado como uma doença que precisava ser escondida do mundo? A revelação do cérebro fantasma. A resposta não está apenas na fuselagem ou no motor. A verdadeira revelação dos documentos desclassificados é que o Is-44 não foi projetado para ser apenas um avião pilotado. Ele foi a primeira plataforma de testes bem-sucedida para uma inteligência artificial de combate autônomo total. Quando o Pentágono diz que o projeto foi paralisado, o que eles realmente queriam dizer é que a tecnologia de controle era avançada demais para os protocolos de ética da época. O Manta não precisa de um piloto para tomar decisões de vida ou morte. Ele processa trilhões de variáveis por segundo, eliminando o erro humano e, mais importante, eliminando a hesitação. A arma que ninguém viu chegar. Mas há algo ainda mais profundo.
Lembra que mencionei uma escolha de armamento não óbvia? Esqueça os mísseis por um momento. Rumores persistentes de engenheiros ligados à Skunk Works indicam que o Manta foi a plataforma de teste para o primeiro canhão eletromagnético de pulso direcionado em miniatura. Isso significa que o Manta pode desativar a rede elétrica de uma cidade inteira ou fritar os circuitos de uma frota de navios sem disparar um único projétil físico. Ele não destrói apenas o inimigo. Ele apaga a capacidade do inimigo de sequer entender que está sob ataque. A ponta do iceberg. E aqui está o soco no estômago. Se o Pentágono está desclassificando o IS-44 agora, é porque ele já não é mais o topo da cadeia alimentar. Na lógica militar, você só mostra sua arma secreta de ontem quando a arma impossível de hoje já está operacional. O Manta nos mostrou que a invisibilidade visual é possível. Ele nos mostrou que aviões sem cauda são o futuro, mas ele também deixou uma pista perturbadora sobre o que vem a seguir. Se o X-44 Juliá era capaz de desaparecer e dominar os céus nos anos 2000, o que será que está sobrevoando nossas cabeças agora, neste exato momento, sem que nenhum radar ou olho humano perceba? A verdade sobre o X-44 Manta não é o fim da história. É apenas o aviso de que o campo de batalha mudou para sempre. E nós fomos os últimos a saber. O X-44 Manta é mais do que um prodígio da engenharia de 300 milhões de dólares. Ele é o símbolo de uma nova era onde a transparência é um luxo que não podemos mais pagar. Durante anos, fomos levados a acreditar que o limite da tecnologia era o que víamos nos desfiles militares. Mas o Manta prova que a verdadeira inovação acontece no mais absoluto breu. A reflexão inquietante. A desclassificação desses dados nos força a encarar uma realidade desconfortável. Se um avião capaz de se tornar invisível a olho nu e disparar mísseis hipersônicos já era tecnologia de ontem para o Pentágono, onde exatamente estamos agora? Estamos entrando num mundo onde o agressor pode estar ao seu lado, e você nunca saberá. Onde o campo de batalha não tem mais som, nem rastro, nem aviso. O X-44 não mudou apenas as regras da guerra. Ele mudou a nossa percepção da segurança nacional. A tecnologia Parallax e a inteligência autônoma que ele testou pavimentaram o caminho para uma corrida armamentista invisível, onde a vitória é decidida antes mesmo do primeiro tiro ser disparado. O veredito final. No fim das contas, o segredo do Manta foi revelado, mas ele nos deixou com perguntas ainda maiores. Estamos preparados para um futuro onde máquinas fantasmas decidem o destino de nações? Ou será que o fato de sabermos sobre o IS-44 agora é apenas uma distração para algo ainda mais assustador que já está em operação? O céu que você vê hoje pode parecer vazio. Mas, depois de tudo que vimos sobre o Manta, você realmente acredita que está sozinho lá em cima? Deixe sua teoria nos comentários. Você acha que o IS-44 foi realmente aposentado ou ele é a base de algo que está nos observando agora mesmo?